Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo pela internet. Hoje é dia 16 de novembro de 2011. Iniciando a nossa reunião, antes de apresentarmos a entrevistada de hoje, nós vamos unir pensamentos, sintonizando com as energias cósmicas superiores, sintonizando com o fluxo de luz de alta frequência que emana de planos mais altos, de amigos da dimensão extrafísica que nos acompanham, nos intuem, que possamos sentir essas energias, nos envolver com elas, sentir o azul da paz, o dourado da vitalidade, uma energia rosa do carinho, da afetividade, um violeta da espiritualização, sentir o fluxo de emanações energéticas que banha este ambiente. E desta forma, envolvidos para a presença de tantos amigos da dimensão extrafísica, nós abrimos a nossa reunião de estudos, que é dialogada. Muito bem. Vou apresentar então rapidamente a Maísa Intelizano, para quem não conhece. Ela foi uma das palestrantes do nosso fórum aí, que contou com pessoas da Itália, né? A Maísa é psicoterapeuta, é de São Paulo, né? Depois, se o Luciano tiver o e-mail dela, que pode colocar teu e-mail, né? Pode, claro. Colocar o site, o e-mail dela, pode colocar na internet, o pessoal que tem interesse, né, em conhecer o trabalho dela lá em São Paulo. Ela tem vários cursos, várias formações, né, mas trabalha com terapia transpessoal, com terapia de regressão, enfim. Mas hoje a Maísa, que estuda muito a questão da mediunidade, né, ela vai falar sobre mediunidade e autoconhecimento, está correto? Exatamente. Mediunidade e autoconhecimento. Aliás, chegaram algumas questões, nós vamos elaborar essas questões e ela vai desenvolvendo as respostas à medida que vão ser lidas as perguntas, e vocês também vão, tanto no auditório como pela internet, vão efetuando questões sobre o tema relacionado à mediunidade, ao autoconhecimento, ou assuntos afins a esse tema, né? Então, Maísa, sinta-se à vontade, né? Obrigada, doutor Ricardo. Então, logo em seguida eu vou pedir para a Helena fazer alguma questão. Você quer fazer alguma colocação inicial? Ou pode... Sim, de preferência. Eu queria dar uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada ao ICEF, ao doutor Ricardo, pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar em Florianópolis novamente, falando de uma das minhas paixões, que é a mediunidade. Espiritualidade como um todo, mas a mediunidade tem sido uma das minhas paixões há muitos anos. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre mediunidade e autoconhecimento, porque eu entendo que não pode haver uma mediunidade equilibrada, uma mediunidade saudável, sem que haja um autoconhecimento profundo, sem que o médium promova o trabalho interno, não só de reforma íntima, que a gente conhece bem, dentro da doutrina espírita, mas também o trabalho de autoconhecimento das suas características, do seu perfil, do seu caráter, do seu jeito de ser, daquilo que o move, tanto para o bem quanto para o mal. Se o médium não se conhece, torna-se muito mais difícil equilibrar-se dentro da tarefa mediúnica. Então, a minha proposta é justamente um trabalho em que ele possa se conhecer, conhecer suas emoções, conhecer seus pensamentos, saber o que é que o motiva a uma determinada emoção ou a uma determinada atitude, para que ele, conhecendo isso, ele possa se tornar uma pessoa melhor e, portanto, um veículo melhor para as comunicações mediúnicas. Não é possível ser um médium equilibrado se eu não me conhecer bem. Por quê? O médium, por princípio, ele toma contato com conteúdos que não são seus. São conteúdos de outras mentes,
de outras consciências, de outros espíritos, chamemos como quisermos. São conteúdos emocionais, são memórias, são crenças, são pensamentos de outras mentes que não a dele. Se ele não se conhecer com muita profundidade, vai se tornar muito mais difícil para ele separar o que é dele do que não é dele. O que é da entidade que está se comunicando do que é propriamente dele. E isso se torna ainda mais complexo porque, para que haja o fenômeno, para que haja a comunicação mediúnica, há sempre um grau necessário de afinidade entre o médium e a entidade que está se comunicando. Tem que haver alguma similaridade, alguma coisa tem que ligá-los. Então, eles já têm algo parecido, digamos assim. Eles têm que ser consciências parecidas. Então, como separar o que é meu do que é da entidade que está falando através de mim, ou se comunicando através de mim, se eu não souber o que é meu? Eu não posso saber por antemão, na grande maioria das vezes, nos trabalhos mediúnicos, é praticamente impossível saber quais são os conteúdos que serão trazidos pelas entidades. É muito difícil saber o que é que vai acontecer, quem são as entidades que vão se comunicar, o que é que elas vão apresentar, quais são as suas questões, sejam elas entidades de luz ou sejam entidades em desequilíbrio, não importa. Eu não tenho como prever o conteúdo do que vai ser trazido, mas eu posso prever o meu conteúdo. Eu convivo comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e posso garantir a vocês que não é uma tarefa fácil. Para ninguém, não é? Então, mas a gente pode, como nós convivemos conosco o tempo todo, 100% do tempo, eu acho que nós temos não só a facilidade, mas nós temos o dever de nos conhecer melhor, de aprender quem somos. Passar uma questão lá? Ou claro. Então vamos lá. Lena, tem uma questão aí. Tenho medo de espíritos. Pode repetir? O que faço? Pode repetir? Tenho medo de espíritos. O que faço? É só para quem não chegou hoje, não é ela que está perguntando, a pergunta que ela não tem medo, tá? A pergunta que chegou. Ainda bem, né, doutor Ricardo? Vou fazer aqui uma pergunta. Quem tem medo de espíritos? Ah, tem um moço lá que deve estar. Tem um moço lá, ele foi o único que foi honesto. Beijo, Luísa. Ela também, mais ou menos, ela levantou um dedinho ali, né? Então, deixa eu fazer uma brincadeira que eu costumo fazer nos meus cursos. Eu digo sempre para os meus alunos que espírito é gente desencarnada, né? E gente é espírito encarnado. Qual é a diferença? A única diferença é o fato de estar encarnado ou desencarnado, com um corpo ou sem o corpo. Mas, basicamente, espíritos são pessoas. Com sonhos, com necessidades, com frustrações, com desejos, com histórias, dores, alegrias, exatamente como nós. São espíritos que passaram por experiências de encarnação também. Conhecem muito bem as dificuldades, as alegrias, os prazeres de estar aqui nesse mundinho material. Então, por que temê-los? Por que achar que quando estão mortos e ninguém morre, eles precisam ser temidos? Eu estava ouvindo uma história esses dias aqui em Florianópolis, da pessoa que perdeu um ente querido, muito querido. Mas a pessoa dizia mentalmente para o ente querido que tinha morrido: olha, eu gosto muito do senhor, mas o senhor não me apareça, porque eu não quero ver o senhor. Puxa vida, mas se ele era tão querido em vida, ele deixou de ser depois que morreu? Não é verdade? Não faz sentido? É uma pessoa como nós, ele apenas mudou de plano, apenas deixou o corpo. E aí, às vezes, esse desencarnado, esse espírito,
às vezes faz um esforço imenso para ir visitar o ente que ficou lá encarnado, faz um esforço imenso, né, para ir visitar. E o ente querido que ficou encarnado, o que faz? Foge. Vai de retro. Sai de mim, foge, né, porque tem medo. E aquela pessoa nada mais é do que aquela mesma pessoa que estava encarnada. Nosso tio, nosso avô, nosso pai, nossa mãe, nosso amigo, nosso irmão. Então, espíritos são pessoas que têm necessidades e têm perfis muito parecidos com os nossos. Então, nós não podemos temê-los. Existem espíritos bons, existem espíritos não tão bons. Assim como existem pessoas encarnadas boas e pessoas encarnadas não tão boas. E isso de bom e não bom é muito relativo. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para ela e assim sucessivamente. Então, para que temer um espírito? O que eu faço para não temer um espírito? É lembrar que ele é uma pessoa. Como você se sentiria se você fosse um espírito desencarnado e aparecesse para alguém e essa pessoa fugisse de você? Só porque você é um espírito. Vamos nos colocar no lugar deles. Tem outra quer dizer alguma coisa? Não. Então o microfone para ali. Não, aqui o pessoal lá e no Canadá não vai te escutar, só com o microfone. Passa o microfone para ele. Fala no microfone, por favor. Talvez a questão do medo seja mais no médium, digamos assim, que não tenha o seu autoconhecimento, porque é muito comum a maior parte dos espíritos que se comunicam sejam pessoas desconhecidas do médium. Então é como você, digamos, estar em casa e de repente encontrar uma pessoa estranha dentro da sua casa. Para muitos é assim. Aqueles que começam as percepções mediúnicas. Mas aí eu vou te colocar o seguinte. Se uma pessoa estranha, encarnada, chega na sua casa, o que é que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a sua primeira atitude? Isso já é autoconhecimento, porque cada um vai pensar numa coisa diferente. Vai ter gente que vai pensar em chamar a polícia. Vai ter gente que vai chegar para a pessoa e vai perguntar quem é você, o que é que você quer, né? O que é que você está fazendo aqui. E vai ter gente até que vai, na sua pureza, vai dizer, puxa, posso te ajudar? O que é que você precisa? Eu diria o seguinte, é mais a questão que a pessoa sente daquela famosa invasão de privacidade. Porque o espírito não vai comunicar para ele lá no portão na rua, vai ser dentro da casa dele. Mas a privacidade... será que... essa sensação de insegurança, principalmente na modernidade, que as pessoas têm. Mas o medo vai um pouquinho além. Nós queremos tirar. Exatamente. Exatamente. Então eu trabalho nesse aspecto que... E tem mais uma coisa. Primeiro que a privacidade é uma ilusão. Se os espíritos podem estar em qualquer lugar, a qualquer momento, quem é que tem privacidade? Ok? Ninguém vai dormir hoje, doutor Ricardo. Segundo... vai um pouco além da questão da privacidade. É Reinaldo o nome dele, né? Reinaldo, vai um pouquinho além da questão da privacidade. Porque existe uma cultura muito antiga, de séculos, que vem incutindo medo com relação aos mortos, aos supostos mortos. Então, nós somos educados, nós somos ensinados, nós somos doutrinados a acreditar que espírito não é uma coisa boa. Que lidar com espíritos não é uma coisa boa. Então, nós crescemos com esse medo, porque a gente não entendia. Então, vai um pouquinho mais além do que a questão da privacidade. Mas, se a gente começar a pensar que são pessoas como nós, acho que fica um pouquinho mais fácil. Tá Tem outra certo? questão lá? Como saber que estou incorporada? O que é incorporar? A palavra incorporar, ela é usada dentro da doutrina espírita, principalmente, hoje já não só na doutrina espírita, com o sentido para substituir a palavra que Kardec usava, que era psicofonia. Então, corporação
na verdade, é o que Kardec chamava de psicofonia. É a comunicação pela fala. É a comunicação de um espírito pela fala. Só que o termo incorporar, ele é inapropriado, ele é equivocado. Porque o significado real da palavra incorporar significa tomar o corpo. Entrar no corpo. Incorporar. Entrar no corpo. E o espírito, num fenômeno mediúnico, ao se incorporar, ele não entra no corpo do médium. Isso não é possível. Porque o médium é um ser encarnado e só ele, como espírito, tem a chave, tem a senha para ocupar, digamos assim, aquele corpo. Então, quando há um fenômeno de incorporação, equivocadamente chamado de fenômeno de incorporação, o que acontece, na verdade, é uma mescla de energias. Então, a energia do corpo espiritual, do perispírito, da entidade que está se comunicando, se mescla com a energia do médium, e através dessa mescla, através desse acoplamento de energias, é que ocorre a transmissão mediúnica, é que ocorre a comunicação. Então, o espírito, na verdade, ele abraça energeticamente o médium, e através desse abraço ele transmite as informações que ele quer passar para o médium. É interessante, né, Maísa? Porque essa dúvida é muito comum. As pessoas imaginam, têm a ilusão, né, como você bem colocou, que o espírito entra dentro do corpo da pessoa. Isso não existe. Esse fenômeno não ocorre. Aí alguém contra-argumenta, não, mas eu vi uma pessoa que, entre aspas, estava possuída, entre aspas, diz, estava possuída por um espírito e tal, incorporada e tal, e a pessoa caía no chão, rolava, batia na cabeça, o espírito estava dentro dela mesmo. Não estava. Mas como que não estava? Olha, a gente costuma dar o seguinte exemplo, né? Só para reforçar o que você está dizendo. Olha, se eu, por exemplo, fosse hipnotizar a Maísa, eu poderia... É só um exemplo, hein? Ok, acho bom. Eu poderia ficar lá na porta e dizer assim, Maísa, está um frio terrível. Aí ela começa a ficar com o lábio roxo, porque reage fisicamente, começa a tremer e pega um casaco. Eu disse, Maísa, mas olha, agora está 0 graus. Ela vai ficando mais roxa, bota mais casaco, está tiritando. Eu estou lá na porta, a 4 metros dela, e ela está totalmente envolvida pela minha energia mental. Estou dominando psiquicamente ela por um processo hipnótico. Eu não estou dentro do cérebro dela. Então, um espírito que se comunica, mesmo um espírito desequilibrado, como ela disse, doente, enfermo, que necessita auxílio, que é uma pessoa que tem que ser recebida com carinho, com atenção, que essa é a mensagem, não temê-los, né? O que acontece? Ele não entra dentro de ninguém. Então, ele se aproxima e, como ela muito bem colocou, os campos de energia se tocam, como o campo de energia do hipnotizador sobre o hipnotizado. Então, isso é uma questão extremamente importante, e muito bem colocada. Esse esclarecimento é fundamental, realmente. Né? Então, não há... Essa é uma imaginação. Que o espírito entra dentro do corpo. Né? É um termo que é inapropriado. Pois não. Estou achando espetacular. Tá? Ok. Pode falar. Eu estou achando espetacular a sua apresentação. Realmente estou gostando muito. Muito obrigada. Primeira vez. Eu acho o pessoal muito bem articulado, né? Muito obrigada. E então, e bastante didático. Mas aí me veio alguma coisa, me ocorreu uma dúvida. Para efeitos práticos, a coisa funciona como se a pessoa, se o tal de espírito estivesse no corpo da pessoa, sendo que ele está, como o senhor acabou de dizer, está influenciando. Mas quer me parecer que para efeitos práticos é a mesma coisa. Sim, as sensações são as mesmas. Muito mais difícil para a pessoa, mas afinal... Sou eu ou é a entidade? Exatamente. Isso, né? exatamente. Isso a dúvida, né? Perfeito. Sim, as sensações, as emoções que o médium vivencia durante o transe são como se fossem dele. É como se, durante alguns minutos, ele assumisse a personalidade da entidade. Mas em nenhum momento o espírito entra no corpo.
Então ele assume, durante aqueles minutos de comunicação, ele assume a personalidade da entidade, então ele vivencia aquelas emoções, ele vivencia aquelas memórias como se fossem dele. Tá? E para que ele separe, ele precisa se conhecer. Se ele souber o que é dele, ele sabe que o que está chegando não é dele. Por isso a ênfase no autoconhecimento. Se o senhor souber que o senhor, por exemplo, é uma pessoa, vamos dizer, só uma suposição, por favor, intolerante. O senhor sabe que é uma característica sua, que o senhor precisa trabalhar, que o senhor precisa administrar de alguma maneira. Então, quando houver alguma intolerância durante a comunicação, o senhor vai ser capaz de separar o que é seu e o que é da entidade. Essa intolerância, isso é meu, eu sou assim ou eu não sou assim. Agora, se o médium não se reconhece, se ele não reconhece os seus defeitos e as suas qualidades, porque todos temos defeitos e qualidades, na hora de um transe vai ficar muito mais difícil, porque fica tudo muito misturado. Tá certo? Isso vem corroborar com as primeiras palavras que a senhora disse, né? Agora, eu acredito que a razão do medo que as pessoas possam ter provém daí. Imagine que uma pessoa um espírito é capaz de me influenciar e é um espírito violento. Quer dizer, então, quem sabe, o medo, eu não sei o que é o medo, mas eu acredito que seja o medo do desconhecido. Eu não sei se o meu caminho tem um buraco na frente. Também. Mas a pergunta que eu lhe faria é a seguinte: por que é que o senhor atraiu um espírito violento? É uma suposição, né? Eu não sei se... se o senhor praticar o autoconhecimento, o senhor vai identificar em si algo que, porventura, tenha atraído um espírito violento. Perfeito, perfeito. O gancho é sempre nosso. Sejamos médiums ou não, aquilo que é atraído para a nossa convivência espiritual está sendo atraído por algo que é nosso, por um gancho interno nosso. Uma característica nossa. Está perfeitamente respondido. Obrigado. Poderíamos dizer se um espírito não entra no corpo, mas influencia, né? E se essa influência for tão intensa e não quiser sair essa influência, o que se faz? Se o espírito entrar no meu corpo e não quiser sair, o que eu faço, né? Bom, nós já sabemos que ele não entra no corpo. Já estamos um pouco mais tranquilos. Mas digamos que ele nos hipnotize, como o doutor Ricardo colocou, e eu não consiga sair dessa influência. Será que isso é possível? Será que nós estamos à mercê dos espíritos? Nós estamos à mercê uns dos outros? Até que ponto? Eu costumo dizer que para que haja um explorador, é preciso que haja alguém explorável. Se não houver alguém para ser explorado, alguém que se coloque na situação de ser explorado, não existe explorador. Porque um depende do outro. Então, da mesma forma, para que haja uma influência desse nível de um espírito desencarnado sobre um encarnado, é preciso que o encarnado, por algum motivo, tenha se colocado na situação, ou por ignorância, ou por atos passados que comprometeram o caráter dele, por alguma fraqueza, não importa qual seja o motivo. O fato é que, para que um espírito chegue a esse ponto de influência em relação a uma pessoa, é necessário que aquela pessoa tenha se colocado naquela situação de ser influenciada. Por isso, de novo, o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que eu preciso fortalecer, melhorar, crescer, amadurecer em mim, para que eu não fique à mercê nem de espíritos encarnados e nem desencarnados. Para que eu seja dona da minha cabeça, para que eu tenha as rédeas da minha vida na mão e faça as minhas escolhas de forma consciente. Isso é muito importante. Assumindo a responsabilidade daquilo que eu escolho. Quando houver alguma pergunta da internet, não sei se já chegou, vocês avisam, né? Eu vou fazer agora. Tá certo. É da Lúcia, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá bom. Ela diz o seguinte: tenho o meu objetivo de, através dos estudos, ser médium ostensiva. Mas na casa espírita que frequento, não deixo, porque tenho que ser passista primeiro.
Mas como eu fumo, não me deixam assistir a essas sessões mediúnicas. E como fumo, só ver, ela está um pouco confusa aqui, só um instantinho. E porque eu fumo, posso assistir só através de posso conseguir só através de estudos ser médium ostensivo. Está um pouco confusa, sabe, a questão? Basicamente, ela quer ser médium ostensiva, a casa não permite ela entrar nos trabalhos mediúnicos porque ela fuma, mas ela está dando passe assim mesmo, pelo que eu entendi. Ela está dando passe? Não também. Não também. É Lúcia o nome dela, é isso? Lúcia. De fato, o ideal é que o médium, mesmo que ele não seja ostensivo, ele não fume. Por quê? Porque o cigarro ou qualquer outra substância tóxica que o médium ou a pessoa que está dando passe faça uso, fica impregnado energeticamente na aura dessa pessoa que está dando passe ou que está trabalhando mediunicamente. E isso interfere, inclusive, no sistema nervoso central, se dependendo da substância, vai interferir no sistema nervoso central, vai interferir na qualidade do transe, vai interferir no nível de percepção e de lucidez dessa pessoa. Nós estamos falando do cigarro. Eu não vou dizer apenas do cigarro, porque ele também é uma droga, ele também é uma substância tóxica. Então, o ideal é que você realmente pare de fumar para que vá desenvolver os seus trabalhos mediúnicos. A casa tem por política, ou por procedimento, não permitir que você entre nos trabalhos nem de passe, nem mediúnicos, enquanto estiver fumando. E você me pergunta, será que só estudando eu consigo desenvolver a minha mediunidade? Primeiro é preciso saber se você tem a mediunidade ostensiva. E isso só você frequentando um curso de médiuns. Porque aí você vai estar orientada por pessoas que já estão habituadas a lidar com isso, pessoas teoricamente treinadas para observar os médiuns que estão estudando, e aí eles vão poder te orientar. E ao longo do curso de médiuns, você pode, talvez, abandonar o cigarro. Ok? Se você tiver mediunidade ostensiva, só o estudo não é suficiente. Ele ajuda muito, ele é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Sem estudo não dá para ser médium, mas também sem prática fica muito difícil. Porque como é que você vai entrar em transe só estudando? É preciso haver prática, é preciso ter um grupo de apoio para isso, é preciso ter um orientador treinado para, inclusive, te esclarecer determinados detalhes e coisinhas que acontecem durante um trabalho mediúnico que sozinha, estudando, você não vai conseguir. Então, o caminho é estudo, sim, mas estudo acompanhado por um grupo preparado para isso, para que ele possa também te proporcionar a prática, ao lado do estudo. Tá bom? Tem mais uma, de Joinville, Santa Catarina. É uma Lúcia também. Ela diz o seguinte, ainda sobre incorporação, o que dizer dos médiuns inconscientes? Hoje a gente sabe que apenas 1% dos médiuns ostensivos são realmente inconscientes. Para quem não sabe, o médium inconsciente é aquele que fica, como a palavra diz, totalmente inconsciente durante o transe. Então, a entidade assume o controle e o médium não se lembra de nada do que se passa durante o transe. Tá? E aí, depois, a entidade se desliga e a pessoa volta ao seu normal. Apenas 1% dos médiuns ostensivos, e eu diria que talvez até menos, são inconscientes. 75% a 80% dos médiuns ostensivos que estão atuando são conscientes. E esse restante fica no semiconsciente. São pessoas cuja lucidez oscila durante o transe. Tá? Então, o médium inconsciente, ele é uma raridade. Eu mesma, durante todo a minha carreira mediúnica, digamos assim, durante todo o tempo que eu trabalho com a mediunidade, eu só conheci 2, 3 médiuns inconscientes. Durante toda a minha vida. Então, é uma raridade. É muito difícil encontrar o médium inconsciente. Tá? Diga.
Como a gente faz para buscar o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele é uma coisa que vem sendo estudada, o que vem sendo pregada, digamos assim, há milênios. Sócrates já fazia isso, Jesus já falava, os hindus já falavam. Então, nós temos várias ferramentas. A meditação é uma delas, né? A psicanálise ou a psicoterapia também é uma outra para buscar autoconhecimento. Okay? A autoobservação do budismo também é uma ferramenta importantíssima. Na verdade, elas todas têm a mesma base. É o se observar sem crítica, sem julgamento, sem condenação. Porque nós somos o que somos. Todos nós, como a gente estava falando, temos qualidades e defeitos. Então, nós não podemos nos condenar, nos criticar. Nós temos que estar contentes com o que nós somos e conscientes de que nós estamos no caminho para crescer, para melhorar. Então, qualquer ferramenta que seja boa para você, vai ser bom. Então, para você, talvez a psicoterapia seja melhor, para ela a meditação, para ela o tai chi, não sei. São ferramentas que nós temos à nossa disposição e nós podemos utilizar. A prece, pedir, né, que o conhecimento, o autoconhecimento venha, mas a grande ferramenta mesmo é a autoobservação no dia a dia. Sempre no dia a dia. Na nossa relação com as pessoas do nosso trabalho, da nossa família, das nossas amizades, dos nossos vizinhos. É ali que nós somos realmente aquilo que nós somos. É nessas reações. Você quer fazer uma questão? Não, a moça lá atrás. Não? Não? Tudo bem, pensei que você quisesse fazer. Tudo bem. Então vamos lá. Seguimos lá, Helena? Tem uma da Ana, de Goiânia. Boa noite. Desencarnou uma pessoa na semana passada que eu tinha uma amizade há uns 10 anos atrás. Porém, por motivos de distância, estávamos há quase 10 anos sem nos ver. Ele faleceu e só fiquei sabendo uns dias depois. Fiquei pendente com ele em algumas coisas e confesso que ando sentindo um pouco de medo, apesar de tentar me controlar. Pode falar algo sobre isso? Poder eu posso. Do que será que você tem medo, na verdade, né? O que é que... vejam, é autoconsciência, autoconhecimento. Oi? Qual foi a dívida? É a sua própria consciência que está te causando medo. Você tem medo que esse amigo, agora que está no plano espiritual, venha cobrar o que você acha que ficou devendo para ele. Isso, veja, tudo é uma suposição. Você está atuando no mundo fantasia. Quer dizer, eu não sei se ele vai cobrar ou não. Talvez ele nem se sinta no direito de cobrar nada. Talvez ele nem sinta que você ficou devendo algo para ele. Você está atuando por meio de suposições. Então, como não é possível, pelo menos, possível é, mas eu acho que você não vai querer que a gente chame ele para perguntar se ele se sente no direito de cobrar alguma coisa. Então, vamos fazer o contrário. Vamos torcer para que ele esteja bem, vamos orar por ele, vamos vibrar, vamos mandar energia. Peça perdão mentalmente, ele vai receber do mesmo jeito. Diga a ele que agora, devido à diferença de planos, não é possível pagar a dívida. Né? Se for dinheiro, ele não vai precisar mais, não é mesmo? Então, veja, a comunicação mental, a ligação que existe emocional, ela não se desfaz com a morte. Ela permanece. Nós não nos tornamos outra pessoa ou outra coisa porque nós morremos. Nós vamos para o lado de lá, digamos assim, com as mesmas manias, os mesmos vícios, as mesmas vontades, as mesmas dívidas. Nós vamos para lá, a gente só muda de endereço. Literalmente mudamos de endereço. Então, nós continuamos as mesmas pessoas. Esse rapaz continua a mesma pessoa. E ele continua recebendo as suas vibrações. Sejam elas de medo ou não. Então, em vez de mandar medo para ele, por que você não manda amor? Por que você não diz que você gostaria de receber dele? Olha, me sinto em dívida com você. Você me perdoa?
Eu não pude quitar essa dívida enquanto você estava aqui. Né? Então eu vou vibrar por você. Essa é a forma que eu encontro. Eu acho que é uma forma legal de fazer isso. Eu queria saber se o terceiro olho tem alguma relação com mediunidade. O que é conhecido como terceiro olho é o chakra da testa. É o centro de força da testa. Tá? Ele tem uma ligação, sim, com a mediunidade. Ele é digamos assim, um centro bastante importante durante os fenômenos mediúnicos. Porque é nesse centro de força que são controlados o raciocínio, a lucidez, o intelecto, e toda a parte de visão, audição, olfato, tudo isso é controlado por esse centro de força e por esse centro de força. Então, ele é um órgão importantíssimo. E ele é também o centro de força que está ligado à clarividência e à vidência mediúnica. É através dele, é com o auxílio dele, que nós expandimos a nossa visão para o plano astral e para o plano espiritual e conseguimos visualizar coisas desse outro plano. Respondido? Então, tá bom. Então, seguimos. Como saber que o meu trabalho é orientado pelos bons espíritos? Sintonia é uma lei implacável e universal. Ela deu uma remexida na cadeira que eu fiquei agora até preocupada. Não, eu estou brincando com você. É uma lei implacável e ela atinge todos nós. Nós somos atraídos para aquilo que tem similaridade conosco e nós atraímos para nós aquilo que tem afinidade conosco. Então, como é que eu vou saber se o meu trabalho é orientado, assessorado, amparado, protegido pelos bons espíritos? Como é que eu faço? Eu tenho que estar bem, eu tenho que ser uma boa pessoa na medida do meu possível. Pelos resultados, não só, mas os resultados já são consequência. Então, como é que eu vou saber se eu sou assessorada pelos bons? Se eu for uma boa pessoa dentro daquilo que me é possível, com certeza eu vou ser assessorada pelos bons. Se eu procurar ser ética, correta, honesta, solidária, caridosa, naquilo que é possível, porque, veja, a minha medida é uma, a dela é outra, a dela é outra, a dela é outra. Então, não dá para comparar a minha capacidade de caridade, por exemplo, com a dela. A minha tolerância com a dela. Eu tenho por isso o autoconhecimento, eu tenho um nível de tolerância, ela tem o outro. Mas se dentro daquilo que é possível para mim, eu fizer o meu melhor, conscientemente, com a intenção de ser o melhor, eu sou amparada pelos bons. Porque eu estou agindo de uma maneira para ser o melhor. Cadê o microfone? Eu lembro dela. Ó, o que eu fiquei pensando... Tá ligado? O que eu fiquei pensando foi assim, acho que até complementando o que tu está dizendo, acho que para a gente poder olhar para a mediunidade desse lugar de mais naturalidade, será que também não é interessante que a gente possa estar se avaliando e se vendo também a cada momento? Né? Porque quando a gente diz assim, se eu vou estar vendo se eu sou uma pessoa legal, a gente também está o tempo todo lidando com as nossas dificuldades, né? Exatamente. Então, se a gente pode olhar desse lugar de que assim, nesse momento eu estou mais vulnerável, mais mexido, mais indignado, mais enraivecido, lidando com alguma coisa mais difícil. Perfeito. E eu posso estar muito atento a isso. Perfeito. Eu também vou estar no estado de atenção nesse sentido de que, bom, agora eu preciso cuidar um pouco mais, parar, porque eu vou ter uma tendência a atrair o que está mais próximo. Exatamente, também, né? Exatamente. Era exatamente isso que eu estava querendo dizer. Talvez eu não tenha sido clara, que bom que você comentou. Então, todos nós temos o nosso lado de vulnerabilidade, os nossos momentos de vulnerabilidade, e nós temos que estar atentos a eles, não no sentido de cobrança, mas no sentido de cuidado. No sentido de sermos generosos conosco mesmo. De darmos atenção às nossas necessidades de carinho, de compreensão, de colo às vezes. Quem é que não precisa de colo? E às vezes eu estou mais vulnerável, então eu me torno uma pessoa mais irritadiça, menos tolerante, menos disponível,
Nesses momentos eu tenho que reconhecer a minha, não vou chamar de fraqueza, porque eu não acho que é fraqueza, mas aquele meu momento de vulnerabilidade e procurar até ajuda, se for o caso. Eu acho importantíssimo isso. Sim. Obrigada, viu? Tem uma pergunta ali. A mediunidade, ela também pode nascer com uma pessoa? Por exemplo, a pessoa já ter isso, como eu já vi criança que tem uma clarividência, assim. Na verdade, ela nasce com a pessoa. A pessoa vem com a tarefa de trabalhar na mediunidade. E para isso, ela vem ou com um dispositivo físico, né, que é a glândula pineal, com uma ligeira alteração, ou com uma modificação energética. Os corpos sutis dessa pessoa vão ter uma modificação energética, vibratória, que vai permitir que ela atue como médium. Tá? Então a pessoa já nasce, vamos dizer assim, equipada para isso. Sim, mesmo sendo uma criança, ela pode até ser um médium. O que é criança? Corpo físico hoje só o corpo físico é de uma criança, o espírito não é. Tá certo? Então, de infantil, só o corpo físico. O espírito não é infantil, embora ele entre no estágio infantil para poder reencarnar. O espírito tem um histórico. É só o corpo que é novinho em folha. Né? Então, o corpo novo, em que esse espírito já vem equipado para atuar na mediunidade. Uma coisa que me ocorre familiarmente, assim, é que tem uma criança e, digamos assim, ela tem a premonição, que é uma coisa que ainda me preocupa mais ainda. Que até estudando, eu vejo assim, que todo mundo fala assim, o livre-arbítrio. Todos nós temos aqui o livre-arbítrio. Se quisermos atravessar a rua, né, e não entrar no carro, a gente pode seguir a pé. Digamos assim. Mas como às vezes eu já me deparei assim com fatos onde a pessoa nem relata, ela escreve e aquilo depois acontece. Foi uma criança que fez isso. Que idade tem essa criança? 8 anos. Ela está no limiar, digamos assim. Ela está no limiar. Até os 7 anos, mais ou menos, a criança não está totalmente acoplada ao seu novo corpo físico. Ela tem uma facilidade maior de transitar pelo mundo espiritual. E justamente por causa dessa... Isso com qualquer criança, independente dela ter mediunidade ou não. Tá? É uma característica do espírito quando ele reencarna. Como ela tem essa facilidade de transitar no plano espiritual, ela pode entrar em contato com conteúdos que ainda não se manifestaram no plano físico, mas já se manifestaram no plano espiritual. Porque é tudo primeiro lá, depois aqui. Né? Nós somos apenas uma cópia. Nós aqui no plano material, nós atuamos numa cópia do que está plasmado no plano espiritual. Então, se ela transita com facilidade no plano espiritual, ela pode, em algum momento, captar algo que já está plasmado lá, mas ainda não se concretizou aqui. E aí parece uma premonição. Na verdade, já está acontecendo. No nível energético, já está acontecendo. Outro detalhe interessante é que as crianças já nascem, todos nós já nascemos, como ela disse, com essa glândula pineal já adaptada para isso. E essa modificação na glândula pineal são um maior número de círculos concêntricos de cristais de apatita, né, que são ricos em cálcio, e formam nuvens de íons em torno de cada cristal de apatita desse. E quando o indivíduo tem mediunidade, ele tem o maior número de cristais de apatita, com maior número de cálcio, maior número de íons ao redor. Isso é verificável por ressonância magnética. Então, lá na USP, né, você conhece o trabalho, né? Lá na USP, o Dr. Sérgio Phillips fez 765 ressonâncias magnéticas de médiums e classificou exatamente essas modificações. E a criança já nasce com essa estrutura geneticamente já plasmada, cuja genética já é, né, ancestral. Por isso que é comum a gente dizer que em família de médium vai haver outros médiums, porque é genético. Há um componente hereditário, digamos assim, com relação a isso. Parece ser hereditário, além da estrutura astral. Claro. Pois não, só um minutinho. A minha pergunta é sobre influências espirituais.
quer seja em médios ostensivos, quer não. Uhum. Se é verdade que todos recebemos essas influências espirituais, como é que a pessoa pode distinguir aqueles conceitos e ideias e pensamentos que são seus daqueles que não são seus? Particularmente naqueles que não são médio ostensivos, que não têm esse treinamento, e também, claro, mais preocupante ainda é quando essas influências não são tão positivas, porque as positivas, afinal de contas, estão para te auxiliar e te inspirar. A gente quer mais é que elas aconteçam, né? Mas as negativas, menos. Então, quando fazemos para saber o que é nosso, uma tendência não tão boa, mas nossa, e quando é algo que vem de fora. De novo, autoconhecimento. Se você souber o que a irrita, né, você vai saber, quando acontecer uma irritação, se essa irritação é sua ou não. Normalmente não é nosso quando a gente fala, putz, eu estou me sentindo muito irritado, mas eu não tenho motivo, não aconteceu nada, não tem ninguém que fez nada, está tudo bem, eu estou bem de saúde. Aí a pessoa começa a pensar e fala assim, mas não tem motivo para estar irritado. Mas eu estou irritado. Aí, geralmente, a influência é externa. E essa externa pode ser tanto de desencarnado quanto de encarnado. Porque há troca energética e há troca mental também entre os encarnados. Então, se você se conhecer, souber o que a irrita, o que a deixa triste, o que a deixa indignada, o que a lhe deixa feliz, se você souber aquilo que é seu, quando entrar algo de fora, você vai dizer, opa, isso não é meu. Se você sabe o que tem numa gaveta, você tem uma gaveta no seu armário. Vamos supor que você guarde meias lá. Você tem lá, meia dúzia de pares de meia. Você sabe quais são as suas meias. Se alguém, mesmo que você não veja, tirar uma meia ou colocar uma meia que não é sua, quando você abrir a gaveta, o que vai acontecer? Você vai dizer, opa, alguém mexeu na minha gaveta. Não é? Com os nossos conteúdos emocionais e mentais, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Se você conhecer o conteúdo da sua gaveta emocional, da sua gaveta mental, se alguém tentar mexer nessa gaveta, você vai imediatamente identificar. Por isso a ênfase no autoconhecimento. Por isso que é importantíssimo, tanto para quem é médium quanto para quem não é médium ostensivo. Quanto mais a gente se conhece, mais atento a gente fica. E a gente tem mais possibilidade de perceber quando há uma influência externa. Além do autoconhecimento, ela também mencionou no começo, só para a gente reforçar, o estudo, a educação mediúnica. Porque não existe assim, às vezes as pessoas lá fora pensam o seguinte, qual é a chave? Se a chave é essa, clique, eu sei, eu não sei. Não funciona assim. O processo de autoconhecimento é um trabalho longo, né? Uma psicoterapia, enfim, alguma coisa. E o processo da educação mediúnica é um trabalho delicado, sutil e sério, né? Por exemplo, como é que no grupo mediúnico de estudo de educação mediúnica, aqui no ICEF, por exemplo, né? Como é que funciona? A pessoa está ali, estão estudando, vidência, não sei mais o que, depois faz o exercício, faz a concentração. Aí uma pessoa diz assim, eu acho que é da minha cabeça, mas me deu vontade assim, de desenhar um barquinho e você vir morrer afogado. Bobagem, eu não vou escrever isso da minha cabeça. Aí, depois o coordenador pergunta, alguém sentiu alguma coisa assim? Olha, eu tive uma ilusão que estava me afogando com a minha saliva. O outro, mas aquilo foi muito forte, entende? O outro assim, engraçado, eu tive uma imaginação que vi uma pessoa se afogando. E o outro assim, olha, eu estou treinando psicografia, mas não tem nada a ver, desenhei o barco afundando, Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí o coordenador diz, está vendo? O que é que vocês captaram? Aspectos diferentes, frequências diferentes de uma entidade que provavelmente, hipoteticamente, deve ter desencarnado afogada. Estamos afirmando? Não. É uma possibilidade. Então vamos continuar estudando, treinando e tal. Então aí depois a pessoa fica sabendo. Porque tem uma estrutura, há um grupo que é diferente de uma pessoa que chega em casa, vê, ouve, sente e fica completamente perdida, né? Por isso tem os cursos, tem o apoio, tem a estrutura, né?
Pois é, mas a pergunta dela foi especificamente para quem não é médium. Ela estava falando de quem não é médium. Ela estava falando de quem é uma pessoa comum. Ela estava falando de uma pessoa que é comum e que, de repente, como se diz na doutrina que todo mundo está sujeito à influência espiritual, para quem não tem a mediunidade ostensiva, como distinguir? Ainda assim, o autoconhecimento. Se você aprendesse a observar dentro daquilo que te acontece, o que é que a irrita, deixa triste, deixa alegre, etc., fica mais fácil você perceber quando houver uma influência externa. Tá bom? Obrigada. Tem várias na internet, né? Mas a gente vai fazer aos pouquinhos aqui. É da Fernanda da Palhoça, Santa Catarina, tá? O que você recomenda para o exercício da mediunidade responsável? Puxa vida! Tem vários itens aí. A gente poderia começar, como dizia o Emmanuel para o Chico Xavier, disciplina é o item 1, disciplina é o item 2, disciplina é o item 3. Mas junto com a disciplina, estudo, muito estudo, né? Estar engajado num bom grupo de estudo mediúnico ou de preparo mediúnico, numa casa séria, numa casa com gente preparada para orientar esses médiuns, né? O médium responsável, ele tem que também estar atento, porque ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta que tem que estar calibrada o tempo todo. Então, ele tem que estar atento também às necessidades físicas, emocionais. Então, lazer, descanso, alimentação, sono. No dia de trabalho, ele ter uma conduta mais equilibrada para que ele possa estar disponível e equilibrado para o trabalho. Tudo isso faz parte da conduta de um médium responsável. O médium responsável, ele tem um compromisso não só com a espiritualidade, mas com quem se serve da mediunidade dele. Então, que qualidade de serviço eu estou prestando quando eu vou para uma reunião cansado, ou quando eu vou para uma reunião muito irritado, ou quando eu não estudo o suficiente? Que qualidade de serviço mediúnico, de serviço espiritual eu estou prestando para aquelas pessoas que estão confiando os seus problemas a mim, se eu não faço a minha parte? Ok? Só um instantinho, mas essa aqui não é complementando? A Natália de Florianópolis. Todo médium deve estudar e realizar trabalho na casa espírita? Essa é uma boa questão também. Mediunidade não é propriedade da doutrina espírita. A mediunidade é muito mais antiga do que a doutrina espírita. Ela só não tinha esse nome, né? É um fenômeno da consciência humana que está presente em diversas culturas, em vários períodos da nossa história, em várias religiões, em várias doutrinas, em várias formas. Então nós vamos encontrar profetas, oráculos, xamãs, pitonisas, que na verdade eram médiuns também, que lidavam com o plano espiritual. Só que não era chamado de mediunidade, porque mediunidade é um termo que o Kardec trouxe quando codificou a doutrina espírita. Então a mediunidade não pertence à doutrina espírita. Então, teoricamente, a mediunidade não precisaria ser praticada dentro de uma casa espírita. Ela pode ser praticada dentro de uma casa espiritualista, que seja responsável, que tenha uma boa estrutura de estudo, que tenha uma boa estrutura espiritual e energética de trabalho, que tenha pessoas preparadas para orientar esses médiuns e acompanhá-los no desenvolvimento e na atuação da sua mediunidade. Aí, o que acontece? Qual foi a doutrina que mais estudou a mediunidade de forma sistemática? A espírita. Então, nós demos a volta e fomos cair de novo no espiritismo. A doutrina que está melhor preparada para orientar o médium, hoje, amanhã eu não sei, mas hoje, é a espírita. Porque o Kardec foi a primeira pessoa a estudar de forma sistemática os fenômenos mediúnicos. Ele organizou, ele estudou, ele perguntou, ele fez uma coisa muito bem organizada para trazer para nós esse estudo de forma mais didática e mais segura. Então, a casa espírita continua sendo o melhor local
para nós estudarmos e praticarmos a mediunidade, sem dúvida nenhuma. O Christian de Florianópolis diz o seguinte: boa noite. Meu filho de 7 anos vem reclamando muito de pesadelos. Pergunto, como saber se é desdobramento durante o sono ou não? Complementando a pergunta, ele bota aqui ainda, como poderemos ajudá-lo? 7 anos nós estamos mais ou menos naquele problema que o nosso amigo perguntou ali. É uma criança que ainda está naquele limiar de acabar de encarnar, digamos assim, né? Então ele tem mais facilidade de estar em contato com o plano espiritual. Como saber se é pesadelo ou se não é? Uma das formas que a gente pode usar para identificar isso é se ele está sonhando com coisas do cotidiano dele. Se forem coisas do cotidiano, não são vivências no mundo espiritual. São vivências psicológicas para ele reorganizar os conteúdos que ele está vivenciando no dia a dia dele. E criança tem que sonhar muito. Por quê? Porque é através do sonho que ela organiza as coisas novas que ela aprendeu. Então ela aprende uma porção de coisas novas durante o dia, aí ela dorme. É como quando a gente desliga o computador, que a gente dá um reset, o cérebro diminui o trabalho de funcionar e reorganiza aquelas informações. Então, e todos nós fazemos isso. Tá? Agora, se os sonhos não tiverem conteúdo ligado ao dia a dia da criança, isso pode sim ser uma vivência espiritual. E aí é preciso pesquisar, porque se estiver perturbando a criança a ponto dela não dormir, é preciso então consultar o médico e conversar com ele, se não seria o caso, inclusive, de fazer um acompanhamento psicológico. Então tem... do auditório, parece que tem microfone para ela. Está com ela já. Eu conheço há muitos anos 2 pessoas. Uma está tendo que trabalhar mediunidade. Só que essa pessoa, ela critica muitas outras pessoas, fala mal de algumas pessoas. E essa outra pessoa que eu conheço, elas nunca tinham se visto, mas é uma pessoa boa, que gosta de cachorro, criança, natureza, não fala mal de ninguém. Em uma determinada situações, elas se viram, se cumprimentaram, questão de 10 minutos. Essa pessoa que tem mediunidade falou que viu uma coisa muito ruim, uma energia escura nessa outra pessoa boa. Pode as aparências enganar, sim? Pode, infelizmente. Mas veja, vamos tomar cuidado com os nossos julgamentos, né? Isso é muito sério. Ela pode estar momentaneamente acompanhada por uma energia escura, por algum evento muito pontual. Às vezes passou uma irritação qualquer naquele dia, às vezes foi a um local mais pesado, digamos assim, espiritualmente, e captou alguma coisa, e às vezes aquilo é pontual, é passageiro. Então tá ali, calhou que estava ali naquele momento. Isso supondo que a pessoa realmente viu, né? Está ali naquele momento e a pessoa que viu captou, né? Uma outra situação é que aquilo, hoje a pessoa é muito boa, é legal, mas e na outra vida? Quem garante? Quem bota a mão no fogo? Eu não. Não sei, eu não sei nem da minha. Né? Então, eu não sei, pode ser que seja algo ligado a uma outra vida dela. Que hoje ela seja uma pessoa ética, honesta, legal, simpática, gosta de natureza, cachorrinho, gatinho, etc. Mas eu não sei se na outra vida ela não matava cachorrinho. Então pode ser que seja algo relativo a uma outra vida. Também seria um julgamento. Porque se ela hoje está melhor, é porque, puxa, ela fez um trabalho para progredir. Tá certo? Agora, pode também, se você disse que a outra pessoa tem a mania de criticar, de julgar, de falar mal dos outros, pode ser também uma fantasia dela. Ela não gostou da outra pessoa e o psiquismo dela criou uma imagem para que ela justificasse o fato de não gostar da outra pessoa. Um detalhe interessante aqui, algumas pessoas imaginam porque alguém é médium, ele é uma pessoa mais desenvolvida do que o outro, ou melhor do que o outro. Não existe de forma nenhuma essa relação. Isso não existe. Não mesmo. Existem médiums maravilhosos como pessoa e como médiums.
Existem médios que têm uma capacidade mediúnica imensa e são monstros, não são espíritas, entende? Porque ele não vai encaixar com a finalidade, não tem nada a ver com a finalidade da mediunidade da doutrina espírita, que é amar o próximo, ajudar os outros, etc. Mas existem grandes médios na história da humanidade que eram pessoas terríveis, entende? Gênios do mal, né? Que mexiam com magia negra, etc, etc. Então a mediunidade não tem nenhuma relação obrigatória, deveria ter, né? Mas não tem nenhuma relação obrigatória com bondade, nem com intelectualidade, nada. Mediunidade não é atestado de moralidade. Maus, espíritas, médiuns católicos, médiuns ateus, médiuns malvados, existe. Mediunidade é uma sensibilidade. É como assim, ser matemático significa que você é um espírito adiantado? Não, significa que você sabe mais matemática. Mas por ser matemático que use tudo para fazer o mal ou para fazer o bem. Entende? É uma peculiaridade da pessoa. Mediunidade não é atestado de moralidade. É só uma sensibilidade. Sim. Tem da Cida, de São Joaquim, Santa Catarina, tá? Sim. Pode haver desarmonia numa pessoa quando sabem que é médium e não trabalha com a mediunidade? Sim. Como ela já tem um campo propenso para receber de forma mais intensa a influência de espíritos, se ela não tem esse treino e ela não tem o hábito de se observar, de fazer a reforma íntima, de orar, de estudar, ela pode atrair influências que não são tão boas, influências que são negativas. E atraindo essas influências ruins, ela vai desarmonizar um ambiente, uma família, um grupo, um escritório, com certeza. Do Salinas, Carlos Salinas, da Palhoça, Santa Catarina. Há algum motivo orgânico para a recomendação de não participar de prática mediúnica os menores de 18 anos? Sim. É justamente a fase da pré-adolescência e da adolescência, é a fase da puberdade. Antes dos 18. E é quando os hormônios estão mais alvoroçados, né? É quando o corpo está amadurecendo para a vida adulta. Então, os hormônios estão um alvoroço. E o psiquismo do adolescente, do pré-adolescente, sofre a influência hormonal. Qualquer movimentação, qualquer alteração hormonal no nosso corpo provoca alteração de humor, alteração do psiquismo. Então, essa fase, ele normalmente vai ser naturalmente mais sensível a energias, a influência mental, etc., por causa da situação orgânica hormonal. Então, não é adequado que ele trabalhe com mediunidade antes dos 18 por conta disso. Existe, sim, não vou dizer um impedimento, mas um cuidado que precisa ser observado com relação à questão hormonal. Médiuns que receberam o livro dos espíritos, se quiser dar um toque, muita gente deve estar pensando que elas tinham menos de 18, né? Sim, mas aquela era uma outra situação em que a gente estava começando o movimento e assim, a gente usa a ferramenta que está disponível. E as ferramentas disponíveis naquele momento eram elas, né? Então, não se dispunha de tantos médiuns, não se dispunha de tanto estudo, não se dispunha de tanta lugar para estudar, para preparar o médium. Então, elas eram as médiuns mais sensíveis disponíveis naquele momento em que era crucial trazer o estudo, a percepção de espiritualidade para o mundo. Hoje a gente sabe que não é o adequado. Exatamente. Então, a gente concorda perfeitamente com o que a Maísa colocou, agora, considerando que há situações específicas de pessoas, às vezes, que já nasceram em berço espírita, desde pequeno, frequentaram todo aquele trabalho. Nós temos um caso aqui de uma pessoa que não frequenta grupo mediúnico, que tem menos de 18, mas provavelmente ela vai começar antes dos 18, provavelmente, que está observando, porque ela já trabalha no passe, tem 15, com 13, 14 já trabalhava no passe, a pessoa que vive estudando, lendo literatura espírita desde quando começou a ler. Então é uma situação... Mas essa é uma exceção, não é a regra, né? Exatamente, com certeza. E ela está bem embasada, está sendo bem acompanhada. Como eu falei, é um caso que cada caso precisa ser estudado. Claro. Se a gente for falar no geral,
de cara, melhor não indicar. Mas observar. Exatamente. Sim. A Lúcia, de Joinville, ela faz mais uma pergunta. Como tem Lúcia? Acho que é a mesma Lúcia de antes, é uma das Lúcias de antes. Ela já fez uma pergunta. Pode nos falar a respeito de frequências de brilho? Não, infelizmente é um assunto que eu desconheço. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço nada a respeito. Como é que ela elaborou a pergunta? Como? Exatamente assim. Pode nos falar sobre frequências de brilho? Também não sei. Brilho. Assim como está redigida, a gente não conhece. O que a gente pode, talvez, chegar onde ela deseja na pergunta, porque, como foi feita a pergunta, fica difícil. Como falar sobre frequência de brilho. Frequência de brilho eu não conheço mais assim, mas já conheço pessoas que frequentam, que buscam, é uma técnica de tratamento. Isso. Eu também não conheço. O pessoal da internet que não ouviu ali, ou Simone, porque o pessoal da internet lá não está ouvindo. É uma técnica. É uma técnica terapêutica, energética, mas que eu não desconheço, não tenho nenhum conhecimento na área. O que a gente sabe que, por exemplo, nos grupos de radiação aqui do ICEF, se trabalha mentalmente com cores, mentalmente, não com lâmpadas. Não é cromoterapia de lâmpada, não. Aqui no Google, diz o seguinte: é um tipo de trabalho corporal de descarga emocional feito com as mãos. E tem várias outras técnicas que fariam a mesma coisa, com outros nomes. Tá certo. Muito bem, seguimos então. Como fazer para não sofrer com mediunidade? Para começar, não encarar a mediunidade como um sofrimento, como um castigo, uma prova. A mediunidade é uma oportunidade maravilhosa. Abre um parênteses nessa frase de dar uma interrompida. Gente, isso que ela falou é muito importante. E a gente coloca, inclusive, o seguinte, que o que costuma acontecer é o contrário. A pessoa, por ter a mediunidade e por não educar e não estudar a mediunidade, é que leva ao sofrimento. Entende? É muito comum as pessoas sofrerem porque são médiums, têm receio, têm temor, têm desconhecimento, têm ignorância, no sentido de ignorar, de desconhecer, né? O processo, entende? E aí passam a sofrer. No momento que ela passa a estudar, desenvolver, educar, elas vão se sentir extremamente felizes. É justamente o contrário. A mediunidade, ela é uma grande oportunidade. Ela não é um castigo, ela não é uma prova, ela não é um sofrimento. Pelo contrário, é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de serviço, de amadurecimento espiritual. Basta que ela seja equilibrada, trabalhada de forma equilibrada, com estudo, com troca com outros médiuns, num lugar em que exista não só uma estrutura física boa, mas uma estrutura espiritual, uma estrutura energética positiva, equilibrada, saudável. Um lugar em que ela se sinta segura, um lugar em que a pessoa possa se sentir em casa. Um grupo mediúnico tem que funcionar como se fosse a nossa casa espiritual. Então a mediunidade, para não sofrer com a mediunidade, antes de mais nada, é encará-la como um presente. E eu vejo a minha mediunidade, desde os meus 15 anos, como um presente. Eu não encaro, eu nunca sofri com a mediunidade. Eu tive desafios. Isso sem dúvida. E esses desafios, à medida que eu fui superando cada um deles, eu fui amadurecendo, eu fui crescendo, eu fui aprendendo, até chegar ao ponto de estar aqui hoje podendo falar disso para vocês. Então, mediunidade não é sofrimento. Ela não pode ser encarada como algo pesado, difícil, ou então com aquela antiga conotação de que quanto mais mediunidade, mais devedor é. Não concordo. Quanto mais mediunidade, mais oportunidade de trabalho, de serviço, de crescimento, de aprendizado. Né? Então, não sofrer com mediunidade é estudar, praticar e ser uma pessoa boa, na medida do seu possível. Tem uma pergunta de São Paulo. Oba, minha da terrinha. Roseli Delgado. A Roseli, querida, uma amiga querida. É recomendável para quem trabalha com a mediunidade procurar desenvolver seus vários tipos?
psicofonia, psicografia, etc. E também a clarividência? Beijão, Roseli. Obrigada pela pergunta e por estar acompanhando a palestra. Sim, se a pessoa tiver esses vários tipos de mediunidade, o aconselhável é que ela possa ter a oportunidade de desenvolver todas sim. Senão ela fica limitada. Não é? Se eu tenho vários dons artísticos, se eu sirvo para a música, para a pintura e para a escultura, por que eu vou fazer só um? Com a mediunidade é a mesma coisa. Se eu tenho vários tipos de mediunidade, se eu manifesto ostensivamente vários tipos de sensibilidade mediúnica, o ideal é que eu tenha a oportunidade de exercitar e praticar todos esses tipos. Claro que de forma disciplinada, de novo, né? Disciplinado, organizado, num grupo seguro, com orientação segura, de gente que entenda o que está acontecendo, inclusive para que analise-se o conteúdo das comunicações que são feitas. Isso é importantíssimo. Tá? Pois não. Pergunta, boa noite. Boa noite. A pessoa que tem a mediunidade de pintar, de desenvolver, lá em São Paulo eu vi muito no Centro Espírita O Semeador, sim, lá de Alphaville, que eu fiquei lá há muito tempo. Essa mediunidade não é dele, é um presente que ele ganhou para desenvolver, certo? Para ajudar. Sim. Então, ele não vai vender as obras que ele vai fazer. Depende, por que não? Porque tudo que você ganha não é para ser vendido, não é para ser usado, é para só ajudar os outros. E o que você sugere que ele faça com as obras? É isso que eu estou te perguntando. Se não é para Não, você não está me perguntando. Você está dizendo que ele não deve vender. Você já está afirmando. Vamos lá. Eu estava terminando de colocar. Se você tem a tua mediunidade, você ganha esse é um dom. Eu considero um dom e que é para você ajudar, certo? Certo. Para você evoluir com ela, te conhecer e ajudar. Perfeito. Agora, eu não consigo, assim, sabe, entender o que ele vai fazer com essa. Além de mostrar para as pessoas as belezas que pode ser feita com a mediunidade, que eu acho que é uma das grandes... Um dos grandes serviços que ele vai prestar. Isso. Não é? Mas ele não vai vender isso, vai? Pode Ou vender. vai vender no centro espírita para ajudar? Em obra Sim. de caridade? Quem paga as tintas dele? Para que ele preste esse serviço? Quem paga as telas? Mas ele não pode fazer uso do dinheiro, a não ser repor esse material. Pode. E se ele para pintar esses quadros, ele não puder exercer uma atividade profissional? Mas é bem perigoso. E se ele encurtar a jornada profissional dele para prestar esse serviço mediúnico? Quem cobre a despesa, vamos dizer assim, o que ele deixaria de ganhar? Nós precisamos aprender a encarar o dinheiro como algo, como uma energia. Ela é positiva, é uma energia positiva. Eu concordo com você que o médium não tem o direito de enriquecer às custas da sua mediunidade. Até porque a mediunidade ela vai prestar um serviço geralmente para quem já está em dificuldade. Né? Agora, vejam bem, o médico, o doutor Ricardo está aqui, ele também ganha dinheiro às custas das dores do ser humano. Não é verdade, doutor Ricardo? Veja, a pessoa não vai procurar o consultório do doutor Ricardo se estiver plena de saúde, vai? A não ser que já seja uma pessoa prevenida que queira manter a sua saúde, ok. Mas entendam o que eu quero dizer. A pessoa não deve enriquecer às custas da sua mediunidade. Então, tu está dizendo que qualquer tipo de mediunidade ele pode ser usado para benefício próprio, para se sustentar, se está tirando o espaço de outro. Exatamente. Eu penso dessa maneira. Dar de graça o que de graça a gente recebe, eu acho que é justo. Tá? Mas o que é de graça? O que é que de fato a gente recebe de graça? Existe um preço, existe um custo. Ou é um custo energético, ou é um custo emocional. Às vezes é um custo de convivência familiar. Tempo. Não é só um custo material. Existe um custo que vai além do material. É um assunto polêmico. Tá? É um assunto muito polêmico. Eu tenho uma maneira de pensar que não é exatamente o que a doutrina espírita coloca.
tá? Mas são questionamentos que precisariam ser colocados, porque a questão do dinheiro dentro da doutrina espírita tomou uma conotação muito negativa, muito pejorativa. Então não se pode ganhar dinheiro dentro da casa espírita. Meu Deus, nós estamos num mundo material. E o mundo material funciona com dinheiro. E o dinheiro é uma energia, ele não é ruim, ele é bom. Por que eu não posso ganhar dinheiro também? Né? O psicólogo, o que ele faz? O psicoterapeuta, eu ganho dinheiro ouvindo as pessoas falarem. Eu não estou prestando um trabalho. E aí vai dizer, mas o médium não estudou. Como assim não estudou? Se ele é um bom médium, se ele é um médium responsável, ele comprou livros para estudar. Ele paga a condução para chegar até a casa espírita. Né? Não, mas isso, eu nem estou entrando nesse aspecto, estou entrando só no aspecto do médium. Ele tem despesas para exercer o dom dele. E isso, muitas vezes, as pessoas não enxergam. Concordo com você, por exemplo, que não deva só, vamos dizer, cobrar de todo mundo. Ok. Quem não pode pagar, não paga. Quem pode pagar, paga. É justo ou não é? Não sei. E para mim é. Eu funciono dessa maneira, inclusive dentro do consultório. Quem me procura e pode pagar o valor da minha consulta, paga. Quem não pode e diz para mim, olha, eu preciso passar por terapia, mas eu não posso arcar com o custo da consulta, vai receber atendimento do mesmo jeito. Eu não deixo de atender quem não pode pagar e cobro de quem pode pagar. E com o atendimento espiritual, eu acho que tem que ser do mesmo jeito. Tá? Seguinte, isso que a Maísa está colocando, veja bem, não deve ser entendido que está orientando que o médium deve cobrar o atendimento. Não é verdade? Mas não é isso que ela está dizendo. É bom a gente ficar atento a isso. É só que a gente tem que ter uma certa abertura para certas circunstâncias específicas em certos países, etc. No ICEF nós não fazemos isso, nem vamos fazer. Ninguém vai cobrar nenhuma atividade aqui, certo? Deixa bem claro isso. Só que, vocês vejam só, uma certa ocasião, sobre esse tema, uma médica me procurou no meu consultório, colega de profissão, disse, olha, eu estou com um problema. Eu disse, o que é? É o seguinte, é que eu fiz cirurgia, entende? De outra cidade e tal. Aí ela disse, estou com um problema. Eu disse, qual é o problema seu? Não, é que eu sou espírita. Eu disse, que ótimo, não é um problema. Não, o problema é o seguinte, é que eu fiz uma concentração, fiz uma oração, pedi auxílio aos mentores espirituais e senti que eles seguraram o bisturi e fizeram a cirurgia. E agora o que eu vou fazer para cobrar a cirurgia? Eu disse assim, você não vai fazer nada, você vai cobrar a cirurgia. Não, mas foram os espíritos que fizeram. Sim, então, eu disse assim, então nesse caso um professor vai dar uma aula, ele pede um auxílio, vem a intuição, ele não vai cobrar aula porque foi bem assessorado. Então, todo momento na nossa vida nós vamos fazer prece, vamos pedir auxílio, então só vale cobrar se você vender cachaça, maconha, isso. Não, né? Então, você vai fazer um pão, né, para vender na padaria, você pede o auxílio e você sente as energias e amassa o teu pão ali como padeiro e plena de energia positiva da espiritualidade, você não vai cobrar pão por causa disso? Até para vender maconha tem auxílio, hein, doutor René? Até para vender maconha tem auxílio. É um outro tipo de auxílio, mas tem, hein? Mas então você veja só, então as pessoas às vezes radicalizam, era uma médica, entende? Que estava começando a entrar na doutrina, mas tinha uma mediunidade incrível. Então ela disse, não, mas aí eu fui médium na cirurgia. Eu disse, não, é diferente de você ser um médium que faz cirurgia, você é uma médica que estava mediunizada. É outra situação diferente, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter, às vezes, não radicalizar. Por isso, há ponderações a serem feitas e aberturas de raciocínios para não radicalizar. Tá? Pois não, uma pergunta lá? Tem, da Rosana, aqui de Florianópolis, é a nossa professora. Rosana Tchevo. Poderia falar sobre o mecanismo das premonições e como lidar com elas? Então, o mecanismo das premonições é mais ou menos o que eu expliquei para o nosso amigo ali. Durante o sono, ou até em estados alterados de consciência, durante o cochilo, ou até em estados de anestesia, nós saímos do corpo e entramos em um contato mais profundo com o plano espiritual, com o plano energético.
como tudo que nos acontece é plasmado primeiro no plano espiritual para depois ser concretizado no plano material, se nós, fora do corpo, ou nesse estado ampliado de consciência, nós acessarmos o plano espiritual e encontrarmos algo já plasmado, nós podemos ver isso lá antes de acontecer aqui. Então, esse seria o mecanismo da premonição. Como se aqui fosse um pouquinho mais retardado. Microfone. Isso, ele disse que ele está perguntando se é como se aqui o tempo fosse um pouquinho mais retardado. Exatamente. Tá? Então, nós plasmamos as coisas ali no plano espiritual e depois elas são condensadas, concretizadas no plano material. Então, há um pequeno delay, vamos dizer assim, né? Para usar uma linguagem técnica, há um pequeno delay entre o que é plasmado lá e ele se concretizar aqui. Se a pessoa captar justamente esse entremeio de tempo, ela pode captar algo que ainda não chegou aqui, mas já está plasmado lá. E aí vai funcionar como uma premonição. Tá? Cadê o microfone? É inevitável que a premonição aconteça, que o fato, acontecimento... Não é inevitável. Para que um determinado fato venha a acontecer, uma série de coisas o precederam. Escolhas, atitudes, pensamentos, emoções. Então, tudo que nos acontece é consequência daquilo que nós mesmos plantamos antes. Maísa, eu costumo dizer que o sensitivo de premonição ou pré-cognição, ele capta probabilidades. Exatamente. Então, nós chegamos a um determinado momento, a um determinado fato, colhendo o que nós plantamos. Mas se nesse meio tempo nós mudamos, vamos dizer, a nossa opinião, a nossa crença, o nosso jeito de agir, a nossa maneira de pensar, então eu posso mudar algo que já estava plasmado lá, eu posso mudar. Porque eu mudei aqui. Eu mudei a minha atitude, eu mudei o meu jeito de pensar. Então eu mudo o que estava plasmado e mudo um fato. Então, embora estivesse plasmado, ele não chega a se concretizar. Tá, no caso, mas se a pessoa tem uma premonição em relação a outra pessoa... Não há nada que ela possa fazer. Não há nada que ela possa fazer. Por quê? Porque se é uma premonição em relação ao outro, cabe ao outro vivenciá-la e, se for o caso, mudá-la ou não a partir da sua própria atitude e pensamento, e crença, e filosofia, e etc. Tá? Infelizmente... não cabe a ninguém aí mudar. Ana? Tá bom? Olha, o tempo já estaria esgotado, mas nós temos várias perguntas. Então vamos estender um pouquinho mais hoje. Podemos fazer isso? Por mim, estou à disposição. Então, tá certo. Posso sofrer obsessão por ser médium? Sim, pode, se você se desequilibrar. Né? Se a pessoa médium não cuidar do seu estudo, não cuidar da sua reforma íntima, não for um médium que procura fazer o seu melhor a cada momento, não procura ser um ser humano melhor no mundo em que ele vive, então ele pode sofrer obsessão sim, porque ele vai estar agindo de forma não ética, e em agindo em forma não ética, ele pode atrair companhias que não são éticas, e aí ser obsidiado por essas companhias espirituais. A Rosana de Florianópolis pergunta o seguinte: a mediunidade não trabalhada ou subutilizada pode atrasar a vida da pessoa ou influenciar negativamente na vida dela? Então, isso é um terrorismo espiritual. Na verdade, não é bem assim que funciona. Eu chamo de terrorismo espiritual, né? É terrorismo. Na verdade, a pessoa, quando não trabalha a sua mediunidade de forma equilibrada, quando não estuda, se ela tem essa tarefa, ela vai estar desequilibrada. E por ela estar desequilibrada, ela não desempenha as suas funções na vida encarnada de forma plena. Então ela não vai ser uma boa tão boa profissional quanto ela seria, ela não vai ser uma boa mãe quanto ela poderia ser, não vai ser tão bom pai quanto poderia ser, e assim sucessivamente. Mas não porque ela não trabalha a mediunidade, mas porque ela está em desequilíbrio. Ela não foi atrás de crescer através daquela capacidade espiritual que ela tem. Ok? Agora, se for uma pessoa que é ética e tem mediunidade, como eu já vi pessoas
que não acreditam nem sequer em Deus, são ateus e têm mediunidade. E são pessoas éticas, são pessoas extremamente espiritualizadas, são pessoas que têm preocupação com o ser humano, que têm uma vida de serviço para com os outros, embora não acreditem em Deus. São pessoas que são muito boas para o mundo e por isso mesmo vivenciam, ainda que não saibam, vivenciam a sua mediunidade de uma forma positiva, ajudando outras pessoas. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que é médium. Mais uma questão lá? A Ana... Opa! Só uma pergunta. Quando você falou da parte do autoconhecimento e um pouco da premonição, quando você normalmente tem os sonhos que não tem nexo, não tem nada a ver com o que você está vivendo, algum momento, como distinguir se isso é um autoconhecimento que você precisa auxiliar na sua vida para melhorar algo? Como trabalhar isso? Então, sempre vai ser algo para te melhorar. Sendo espiritual ou não, sendo psicológico ou não, né? Isso sempre terá um conteúdo para te ajudar. Aquilo sempre nos é trazido para algum aprendizado, independente da origem. Mas como trabalhar isso, se você nem sabe por onde começar? Então, uma das ferramentas é a psicoterapia. Nós temos recursos dentro da psicoterapia, em várias linhas, para trabalhar com sonhos, com esse tipo de atividade. Porque eles têm conteúdos inconscientes muito importantes a respeito de nós mesmos, a respeito de questões que já podem ser trabalhadas, a respeito de coisas que estão nos acontecendo. Então, são conteúdos importantíssimos. Inclusive, todos nós deveríamos ter o hábito de anotar os nossos sonhos. Porque eles, muitas vezes, nos trazem sequências que aparentemente não fazem o menor sentido, mas que depois de um tempo começam a fazer sentido. E os símbolos os sonhos são muito simbólicos. Então, às vezes, eles nos trazem símbolos que são importantes para nós. Então, o Jung, por exemplo, ele se ocupava muito dos sonhos, porque ele sabia que eram conteúdos importantíssimos do nosso inconsciente, que não estão acessíveis para nós quando nós estamos na vigília. Não nós estamos acordados, mas são conteúdos que ficam disponibilizados quando nós estamos dormindo. Então, trazer esse conteúdo para a vida consciente e tentar estudar isso é muito bom. E uma das primeiras formas de estudar é observar. Sempre observar e, de preferência, anotar. Porque quem já tentou anotar, sabe que se não anotar, meia hora depois, sumiu. A gente só sabe que sonhou, mas não lembra mais o quê. Falam sobre sonhos na visão espírita, aqui na livraria também. Tá? Então anotem os sonhos. Por mais malucos que pareçam, digamos assim, anotem. Anotem, façam um caderninho diário de sonhos, porque aí você vai ver que isso tem uma lógica. A sequência tem uma lógica. Mais uma questão lá? A Ana, de Goiânia. O que define nossa progressão? É mais o meio ou nós mesmos? O meio já é consequência, né? Nós não nascemos no meio por acaso. Então, eu não nasci em São Paulo, filha do meu pai e da minha mãe, e neta do meu avô por acaso. O meio onde eu nasci já é uma consequência de escolhas que eu fiz no passado ou de necessidades que eu tenho de aprendizado no presente. Então, não é por acaso. Então, o meio já é consequência. Então, eu diria que a nossa progressão depende 100% de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas atitudes, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós aprendemos. Todo o resto é consequência do que nós fazemos de nós mesmos. Quantos minutinhos? Uns 5? Mais 10 minutinhos? Tá bom? Então, tudo bem, vamos lá. Seguinte também. Você comentou agora há pouco sobre a pessoa estar com a vida um pouco desequilibrada e a mediunidade não desenvolvida. Você poderia explicar um pouco mais essa relação? Vamos lá. Então, vou ser um pouquinho mais específica. Por exemplo, se a pessoa tem os cristais de apatita, que o Dr. Ricardo estava citando agora há pouco, a glândula pineal, ela funciona ligeiramente, ela tem um funcionamento ligeiramente alterado. Tá? Por causa dos cristais, ela vibra um pouquinho mais. Ela tem uma oscilação na vibração dela. Essa vibração vai causar uma alteração em todo o cérebro, porque os estímulos que a glândula vai receber, se
a pessoa é mais espiritualizada, procura a sua transcendência, esses estímulos vão ser mandados para o lobo frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo julgamento e pelas nossas escolhas. Se é uma pessoa que não está habituada a meditar a respeito das suas atitudes e das consequências das suas escolhas, esse estímulo vai para o sistema límbico, que é responsável pelos nossos instintos: comer, reproduzir, dormir. Então, se a pessoa não tiver o hábito de se espiritualizar, digamos assim, e, portanto, a mediunidade é uma forma disso, os seus instintos vão ser exacerbados. Então, ela vai ter problemas com alimentação, ou falta de apetite, ou excesso de apetite, vai ter problemas de insônia, ou com sono demais, vai ter alterações de humor importantes, vai ter problemas com a sexualidade, com os vícios, com a agressividade, que também está relacionada ao sistema límbico. Então, se ela procura a sua espiritualidade, ela vai mudar o caminho que esses estímulos farão dentro do cérebro. E ela vai ser uma pessoa mais equilibrada. Ao passo que ela estiver com os instintos exacerbados, ela vai ter toda a vida, não diria comprometida, mas perturbada por esses instintos, porque ela vai ser uma pessoa mais animalizada. Então, ela terá uma capacidade de julgamento das suas escolhas e das suas atitudes desviada, perturbada, comprometida. Tá certo? Obrigado. Helena? O Carlos Lopes, de São Lourenço, Minas Gerais, ele pergunta para ti se tu conheces o livro Condomínio Espiritual. Conheço, do Hermínio Miranda. Isso. Que fala, né, sobre os transtornos de personalidade múltiplas e tal. Isso. E se conhecendo, se tu podes falar alguma coisa sobre o tema. Falar alguma coisa, digamos, existe o transtorno de multipersonalidade como quadro patológico. E existem aquelas situações em que esse quadro não é exatamente patológico, mas consequência de uma mediunidade não orientada. Tá? Então, nós não podemos nunca descartar a medicina e a avaliação médica e psicológica profissional e achar que tudo é espiritual. Ok? Mas que existem casos que muitas vezes são classificados como patológicos, como doenças, e que, na verdade, são consequências de atuação espiritual, isso existe. E os casos de múltipla personalidade, muitas vezes, podem ser esse caso. Não todos, mas algumas vezes pode. Então, você aceita as múltiplas personalidades? Enfim, eu sou leiga, mas eu já ouvi dizer que... Fala no microfone, por favor. Então, você aceita a questão da múltipla personalidade como terapeuta, porque eu sou leiga, mas eu já ouvi dizer que determinados terapeutas, ou na psiquiatria ou psicologia, o que seja, não aceitam a Veja, eu nem aceito nem deixo de aceitar. Eu acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Tá? Eu acho que a possibilidade existe sim. O que acontece é que houve aí alguns abusos de alguns psicólogos, de alguns psiquiatras com relação à abordagem de alguns desses casos. Em alguns casos, essas personalidades foram implantadas, a gente sabe disso, tá? Mas isso não significa que todos os casos sejam isso. Existe sim a possibilidade do transtorno de multipersonalidade também. Tá? Então, nós já passamos aí quase 20 minutos do nosso horário. Mas foi muito proveitoso, né? Estamos muito felizes. Eu queria agradecer a todos pela atenção, pelo carinho, ao Dr. Ricardo pelo convite, ao ICEF por me receber, e espero voltar mais vezes aqui, ao pessoal da internet que esteve conosco fazendo perguntas. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Bom. Obrigada. Só nos resta não só agradecer a Maísa, agradecer a equipe espiritual que nos amparou, as energias maravilhosas derramadas aqui do plano espiritual, as cores, as luzes, o carinho recebido por todos nós, e que tenhamos uma noite cheia de paz. Está encerrada a reunião.